Antes de começar, quero deixar claro que eu não aceito de forma alguma esse pessoal que chega atrasado na aula. Pelo amor de Deus, brincadeira, viu? De boa, meu filho, tá tudo certo, tamo bem aí. Chegou, seja muito bem-vindo, viu? Relaxa, não sou desses, não, cara. Pode ficar tranquilo. Vamos começar aí a resolução desse exercício. Esse exercício ele é bem tranquilinho, né? É simples, mas ele tem várias e várias possibilidades. E aí a gente vai ver aí as possibilidades de resolução, né? Então, o exercício ele fala para criar um arquivo, uma Professor, classe. Oi, pois não? rapidinho, só para saber, isso daí é da lista de exercícios, né? Não, esse aqui está na apostila. É Ah, o da tá. apostila, página 23. Ah, tá. Foi Não, aonde a gente parou na última aula. entendi. Não, é que eu tô fazendo, tipo, por passo, tudo certinho, para colocar no Git. Daí, se fosse lista de exercício, eu ia colocar na pasta da lista de exercícios. Mas, Não, esse aqui tranquilo. ainda são os exercícios de aula mesmo, da apostila aqui. Foi o último que a gente deixou aí pendente na aula passada. E Beleza. já está sendo gravado, Hudson, não se preocupa não. Já está disponível, daqui a pouco já estará disponível assim que a gente finalizar a gravação. Vamos lá, então, a criação de um arquivo chamado declaração variáveis.java. E dentro desse cara, dentro dele vai ter que ter um método principal, o método main, e o objetivo do método main dentro de qualquer programa C ou Java é tornar ele executável, né? Então, a gente vai declarar tudo dentro do método main por enquanto. E aí a gente deve fazer algumas declarações. Inicialmente a gente sugeriu aqui declaração de algumas variáveis, string para guardar o nome de uma pessoa, uma outra variável string para guardar a data de nascimento, outra string, né, para guardar o RG da pessoa, depois para armazenar o sexo, sendo, né, masculino ou feminino, M ou F, e depois declarar uma variável do tipo double para armazenar o salário da pessoa. E aí você tem que imprimir nesse formato aqui, né? O senhor ou senhora, fulano de tal, portador da RG tal, nascido em tal data, do sexo tal, registrado com salário tal, ponto. Então, vamos ver como que fica essa brincadeira de como que a gente pode fazer isso daqui. Então, a gente vai ver declaração de variáveis, como que a gente declara as variáveis, e além disso, a gente vai ver as formas de impressão possíveis, né? Que são várias. Então, a gente pode imprimir, isso aqui pode ser feito de N formas possíveis diferentes, né? Então, vamos ver algumas, para que você não fique achando que você fez errado. Saiba que se saiu aquela frase do jeito que está ali, bonitinho, é para ficar tranquilo, pois aquilo de lá era o que era necessário, simplesmente fazer aquela saída. Como a gente vai ver algumas possibilidades. Se não tiver dentro das que eu fizer aqui, não tiver igual a que você fez, e se você quiser se manifestar, comentar, pode fazer, eu até refaço aqui da forma que você fez para deixar registrado também. Então vamos começar em um arquivo novo Java, estou começando lá com um arquivinho em branco. O nosso arquivinho em branco começando, eu só reduzi lá os comentários para poder dar um zoom para a gente poder enxergar melhor. Primeira coisa, então, que ele fala é: esse arquivo precisa se chamar declaração variáveis, né? Ponto .java. Então, esse arquivo daqui, ele deve ser salvo com esse nome. Então, vou dar um arquivo salvar como, e aí a gente vai salvar lá a declaração variáveis dentro da pastinha nossa, declaração variáveis. Tenho que colocar, porque a classe que a gente está declarando ela é pública, ela deve ter o mesmo nome do arquivo, então declaração variáveis com D maiúsculo e o V maiúsculo, o resto é tudo minúsculo. Dentro do nosso método principal, então public static void main, então é um método público, ele é estático, ele não retorna nada, ele retorna vazio, né? Ele é o método principal e ele passa um array de argumentos, de parâmetros de entrada por linha de comando lá do sistema operacional na hora que a gente executa, né? Então, aqui a gente sabe que vai iniciar a nossa codificação. Então, vou começar a fazer as declarações. A primeira declaração que ele fala é que a gente deve declarar uma variável do tipo string. Então, vou colocar aqui string. Lembrando que string
começa com S maiúsculo. Então, é o nome do tipo, né, que é cadeia de caracteres string, ele começa com S maiúsculo. E agora eu posso declarar a primeira das nossas variáveis, que é o nome. Então, nome. O nome vai representar, vai ser utilizado para armazenar o nome de uma determinada pessoa. Então, a gente coloca o nome de uma pessoa aqui dentro. Se eu quiser finalizar, eu posso colocar ponto e vírgula e finalizo, tá tudo ok. Dou um Enter, vou para a próxima linha e vou fazer agora a declaração da segunda variável, que é a data de nascimento. Então, também do tipo string, vou declarar data de nascimento. E aí você pode colocar data nascimento, data de nascimento. Eu gostaria só de lembrá-los que a gente tem alguns costumes muito ruins, né? Por exemplo, eu declaro uma variável N para guardar o nome, mas N pode ser de navio, de Nicolas, de Nice, de novo, de nada, de qualquer coisa, né? O N é uma letra. O valor significativo, né, do N é muito baixo. Então, aconselha-se, e aí é um aconselha-se, né? Depois de um certo tempo você começa a fazer porque você percebe que é bom e é mais fácil fazer assim. Utilizar nomes significativos. Então, larga a mão de ser preguiçoso e digita, entendeu? É bem isso daí. Larga a mão de ter preguiça e digita um nome realmente significativo, que tenha valor e que seja bom de ser utilizado. Nome é algo que é significativo. Quando eu vejo uma variável chamada nome, eu imagino que deva de armazenar o nome de alguém, né? Ou de alguma coisa. Então, aí o nome, para mim, faz muito sentido. Data de nascimento. Obviamente, nesse momento aqui, a gente está declarando como string, existem outros tipos, mas vamos trabalhar primeiro com o tipo string, será armazenada a data de nascimento de alguém, né, ou de alguma coisa. Então, isso daí já é bom e é significativo o suficiente para a gente entender qual que é a finalidade daquela variável que está sendo criada. Depois vem lá para declarar RG. Aí você fala assim, então vou colocar registro geral, também não precisa exagerar. RG é uma sigla muito conhecida, né? Então, RG está aqui. E olha só que legal, aqui começa a fazer alguma coisa bem diferente. Eu posso fazer múltiplas declarações de variáveis, né? Na mesma linha, separando por vírgula, eu posso declarar várias variáveis. Então, por exemplo, RG e o sexo. Posso colocar aqui sexo. Então, posso declarar dessa forma. Preciso declarar cada uma em uma linha separada? Não. Preciso declarar tudo junto? Não. Fica muito a gosto do freguês. Você escolhe como que você quer fazer a declaração das suas variáveis. Ela só precisa ser declarada antes de você utilizá-las. Então, se você declarou antes da utilização, perfeito. O Java, ele não reclama da onde você declara, mas existe uma boa regra, né? Uma etiqueta na hora de programar. É interessante que você declare suas variáveis no início do seu programa. Mesmo que você só vá utilizar ela lá embaixo ou lá próximo do final, mas é bom por uma questão de organização. Então, se você ficar com variáveis declaradas em vários trechos do teu código, pode ser que em um momento de manutenção fique difícil de localizar aonde você declarou a variável. Você pode se perder nessa informação. Então, tentar agrupar todas as declarações no início é bem interessante. É uma coisa muito elegante de se fazer na hora de se programar. Algumas linguagens, por exemplo, como o Pascal, ou Pascal Objeto, ou Delphi, que todas, né, são similares, tem uma cláusula específica para declaração de variável. Então, você tem lá um pedacinho, um trecho do teu código, que é onde você declara todas as variáveis, para depois você começar a utilizar, fazer o teu código em si. Então, algumas linguagens já usam isso daí para separar fisicamente a declaração, para todas as declarações ficarem em um único local. Bem interessante também, eu acho muito bacana essa ideia. No Java, ele não tem essa demanda, não tem essa necessidade, assim como na linguagem C. A gente não precisa, mas
por uma boa prática, novamente insisto que você deva de colocar tudo no mesmo local, preferencialmente no início do teu programa, para que fique mais organizado. Isso daí vai melhorar a manutenabilidade do teu código. Palavrão feio, né? Manutenabilidade. A capacidade de receber manutenção, né? Então, a possibilidade de você dar manutenção fica mais fácil quando está mais organizado o teu código, quando você usa variáveis com nomes mais significativos. Então, são dicas. Fica aí a dica. Continuando, aí depois a gente tem a declaração de uma variável do tipo double para o salário. Então, a gente vai declarar uma variável do tipo double para o salário. Lembro que não utilizamos acentos, né? Então, acento é coisa de linguagem da Microsoft. Pelo amor de Deus, não use. Mesmo que te possibilite, evite, porque isso dá dor de cabeça pra caramba na hora de escrever teus códigos. Mesmo a linguagem, né, algumas linguagens da Microsoft permitindo você colocar uma variável acentuada, na hora da utilização você tem que declarar ela entre aspas, por exemplo, para poder aceitar e não dar problema, né? Ou com caracteres especiais, caracteres como espaço, né? Então, tem algumas possibilidades que são possíveis, mas torna a utilização um pouco mais complicada. Então, evite ao máximo, em qualquer linguagem que seja, mesmo que ela te dê suporte a isso daí. No nosso caso, graças a Deus, evite, né? Isso daí não faz parte da nossa realidade, por favor. Voltando lá, agora a gente precisa imprimir essa frase. Só que antes de imprimir essa frase, algo é necessário, né? Eu preciso dizer qual que é o nome da pessoa, qual que é a data de nascimento, qual que é o RG, qual que é o sexo dela e qual que é o salário. Então, a gente pode fazer nesse momento a inicialização das nossas variáveis, dar um valor inicial. Então, só para deixar aqui bem claro, isso daqui é declaração de variáveis. E agora a gente vai fazer a inicialização das variáveis. Vamos lá, vamos começar com o nome. O nome é uma cadeia de caracteres. Se é uma cadeia de caracteres, ele é delimitado por aspas, né? Então você abre aspas e fecha aspas. Tudo que você colocar aqui dentro, né, entre essas duas aspas, vai ser a tua cadeia de caracteres, o teu nome. Vamos pensar no nome para homenagear um querido professor, né? Principalmente que ontem eu falei muito, né, na aula de inteligência artificial sobre agro. Eu lembro do cowboy e por conta disso vamos colocar lá José Verson, né? O professor José Verson. Né? Pô, pensei que o senhor ia colocar o Lineuzinho, senhor. O Lineuzinho, cara, eu estava tentando lembrar esse nome para utilizar na aula de estrutura, bicho. Valeu, vou anotar. Deixa eu anotar. Lineu. Por nada, igualzinho, né? Pior. Muito igual. A primeira vez que eu tive aula com ele, acho que foi no segundo semestre, né? Que a gente estava no comecinho que não tinha parado as aulas ainda. Eu falei pro Japa, caraca, Japa, ele é igualzinho o Lineu, velho. Você tá ligado que eu já mandei uma foto no grupo dos professores perguntando por que esse professor estava, né, utilizando aquela roupa. Só para mandar a foto dele para todo mundo, né, sacanear. Shen, por que eu declarei o nome separado? Porque eu quis mostrar que é possível declarar ele separado, né? Eu posso declarar junto ou separado, não tem problema nenhum, não vai modificar ou influenciar em nada. Você só vai escrever mais, né, um pouquinho. Você vai colocar uma linha, um ponto e vírgula a mais, uma string a mais e uma linha a mais. Você está fazendo somente isso. É literalmente para demonstrar que não tem problema. Eu posso colocar um por um, ou se não, eu posso colocar todos em uma linha só.
desde que seja string, não tem problema. Exatamente isso. Então, aqui a gente tem Joséverson Geraldes. Então, né, nosso Joséverson Geral, esse cara daqui é um professor muito bacana, que todo mundo ama, gosta bastante dele, por isso gosto sempre de homenageá-los na aula, né? Então, data de nascimento. Vamos colocar aqui uma data de nascimento. Então, vamos dizer que o Joséverson tenha nascido em 12/6/1943. Não que ele seja velho, mas eu estou chutando uma data de nascimento aí para ele. Vamos colocar aí o RG, né? O RG desse excelentíssimo senhor professor. Eu vou colocar aqui ao 01.000.001-01. Acho que é um bom RG, né? Traço 1. Aí, ó. Um bom RG, um dos primeiros, né? Não que indique novamente que ele é velho, simplesmente é um número qualquer, escolhido aleatoriamente. Vamos colocar o sexo do professor, vamos dizer aqui, ele é o professor, ele é do sexo masculino. E vamos colocar aqui o salário dele, salário, e aí a gente pode escrever o salário. Vamos dizer que ele ganha... 10 mil reais, então. Tá Pode bom, 10 mil reais. E aí você pode querer fazer algo assim, né? Então eu vou deixar já essa anotação só para a gente lembrar o que está acontecendo aqui. Quando você escreve um valor numérico com casas decimais, você tem que lembrar que você não está escrevendo em português, né? Você tem que lembrar que você está utilizando a notação inglesa ou americana. Então, o separador de casas decimais não é mais a vírgula, é o ponto. Então, o que está acontecendo aqui é um salário de R$10. Então, vai dar erro por causa dessa vírgula aqui que ele não vai entender. Então, você pode colocar o ponto aqui e tira o outro ponto de lá. Pronto, temos aí um valor de 10 mil reais. Isso daí é o quanto ele ganha por uma aula. Então, é o valor pago por uma aula dele. Um dia eu chego nesse nível também, se Deus quiser. Então, vamos começar agora aí a trabalhar com esses valores. A gente precisa montar agora uma frase. Eu vou deixar a frase aqui só para... Deixa eu copiar. Só para que eu possa replicá-la, né? Tá aqui a frase que a gente vai utilizar. Vou deixar ela em forma de comentário aqui. E agora, vamos ver como que a gente pode fazer a impressão dessa frase daqui. A gente pode utilizar N formas, né? Utilizando o systemout print alguma coisa, né? Pode ser somente print, println ou printf. Cada um dá uma possibilidade. Vamos, né? Exemplo com um println. Vamos lá, com um println. Vamos usar aqui, então, um println. Para fazer essa impressão, eu vou escrever lá o system.out.println. Imprima e pule de linha. O que eu colocar aqui dentro dos parênteses vai ser impresso, desde que ele consiga entender isso daí. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir o nome, eu posso colocar aqui direto a variável nome. Se eu quiser imprimir um texto, eu posso colocar entre aspas, nome, sei lá, 2 pontos, espaço. E se eu quiser juntar com o nome dele mesmo que está armazenado dentro da variável, eu concateno, eu junto, né, com o mais, o operador mais. Quando a gente está lidando com strings, ele funciona como um concatenador e não como o operador aritmético de adição, né? Então, aqui a gente está juntando as coisas. Então, estou juntando aqui nome. Então, com essa brincadeira, compilando o nosso programa só para ver o que vai acontecer, a gente vai ter aqui o nome, 2 pontos, Joséverson Geraldes. Então, a gente tem aí o nosso nome, 2 pontos, e depois o nome que a gente selecionou.
Bacana, já funcionou. Então quer dizer que eu já consigo agora inserir o nome da pessoa nesses locais, assim como eu consigo colocar o RG aqui e assim por diante. Então eu vou copiar a frase e vou fazer essas inserções. Aqui está falando que é o senhor, abre parênteses, a, e aí tem um espaço. E aí vem o nome da pessoa. Depois eu coloco mais e abro aspas de novo para continuar escrevendo o meu texto. Coloco um espaço, porque tem o espaço depois do nome, portador, abre parênteses, A, fecha parênteses, espaço do, RG, número, e aí eu dou um espaço, e aí eu fechei. Aí agora aqui, com o mais, eu vou colocar aqui o RG. RG. Mais novamente, para juntar com uma outra string, né? E eu abro aspas, e aí ele vai ter um vírgula, espaço nascido em, e aí vai ter a data de nascimento dele. Então eu coloco aqui mais a data. E aí, mais novamente, abro aspas, vírgula. Aí o que está aqui? Do sexo, espaço do sexo, e aí aqui eu vou colocar o fechamento dessa string, concateno com o sexo. Então, sexo. E aí fala aqui do sexo, vírgula, está registrado com o salário de, aí abro aspas, vírgula, está registrado com o salário de R cifrão, espaço, e aí eu vou colocar aqui o salário. Fecho aspas para terminar esse conjunto de texto, mais o salário. Acabou? Não, não acabou, pois tem um pontinho final, né? Aqui tem um ponto final. Olha lá, um pontinho final. E aí eu vou fazer mais, abro aspas, coloco o meu ponto final e eu fecho a minha aspas. Aí ficou uma linha gigantesca. Vou executar assim, depois eu mostro umas possibilidades para melhorar a legibilidade disso daqui sem ficar rodando para o lado, né? Rolando a tela para o lado. Compilo o meu programa e aí eu tenho data de nascimento, né? Não é somente data. O meu Professor, é uma pergunta. Diga, Thales. O Java ele não tem alguma coisa igual ao HTML para tipo, um TF-8, alguma coisa do tipo, para ler caracteres especiais? Tem sim, Tem? tem. É muito difícil de fazer? O senhor podia mostrar? Eu posso mostrar depois, separado? Porque Pode. aí envolve algumas coisas que não estão ainda no contexto. E aí pode misturar muito, fazer muita lambança. Mostra no final, então, da aula, se Eu tiver tempo. mostro sim. Beleza. E qualquer coisa, se não mostrar, eu te mando os arquivinhos, tudo lá, você vai ver que é bem simplesinho. Ah, É, só colocar umas bibliotecas a mais? precisa. Beleza. Porque você tem que lidar com o charset que você está utilizando, né? E aí, Aham. para ele poder aceitar. Então, faz parte do processo. Eu gosto dessa ideia porque a gente vê qual que é o charset logo inicial aqui, né? É o TF8. Então, você já está vendo a codificação de página, né? Que Uhum. é quais caracteres significam o que para essa linguagem, né? Então, facilita. Mas mostro sim, mando para você. Eu tenho até separado um esqueminha bacana que eu já fiz aí de exemplos para utilização. Beleza. Rodando, né? Vamos ver agora essa saída. Olha lá que bonitinho nossa saída. A gente ficou lá, ô senhor ou senhora José Everson Geraldes, portador do RG número 010001, nascido em 12 de 6 de 1943, do sexo masculino, está registrado com um salário de 10 mil reais. Perfeito, muito bacana, e assim funciona. E aí você pode também, para que tenha uma visibilidade, uma legibilidade melhor disso daqui, você pode quebrar em várias linhas essa linha gigantesca daqui, né? Para ficar mais fácil, porque ela é uma linha realmente muito grande, né? Então essa linha daqui, olha só, ela tá muito grande. Então não é legal essa linha tá tão grande assim. Tem aí 240
poucas colunas, né? 204 colunas. Então, para que isso aqui fique um pouco mais fácil de você ler, você pode, no mais, no caractere mais, depois dele você pode dar um Enter. Então, você pode dar um Enter. E aí, não tem problema você colocar aí algumas tabulações, né? Ou ajustar de alguma forma para ficar alguma coisa mais alinhada, mas você pode fazer algo desse tipo, ó. E eu acho que fica interessante para você conseguir ler, né? Já fica um pouquinho melhor. E aí você consegue ler tudo sem precisar rolar a página. Isso daqui, se você compilar, tá tudo igual, não teve problema nenhum, não danifica e não estraga o teu código em nada. Simplesmente organiza a apresentação dele, a legibilidade do teu comando, né? Você pode quebrar, então, ele em várias linhas, tranquilo, tranquilo. Então, isso daí é uma possibilidade. Então, bem bacana, né? Essa possibilidade daqui. Vamos ver agora como que eu poderia fazer essa mesma saída, então, exatamente igual, só que agora eu quero utilizando um comando. Então, aqui agora é um exemplo, utilizando um comando print, e não um println. Então, vou copiar isso daqui, que vai ser muito similar, e aí a gente vai ver aqui algumas coisas, né? Eu vou mudar o comando para print, não é mais println, é print. Quando eu faço isso e rodo, né, funciona, parece que de primeira, exatamente igual. Você pode ver que as duas saídas são exatamente iguais. Eu vou colocar mais uma linha, só para você ver o que acontece. Então, eu vou imprimir, depois disso daqui, fazer um system, e aí pode ser o que quiser, system print, system println, eu vou colocar um system print aqui. System.out.print. Vou colocar um texto qualquer. Vou colocar um texto qualquer. Simples desse jeito. Vou colocar um texto qualquer. Aí eu compilo, aí eu rodo, e aí você vê que ele emendou na mesma linha. O print, ele não pula de linha sozinho. E se a gente quiser fazer com que ocorra um pular de linha ali, eu posso? Aí você fala para mim, pode, usa o println. Não, eu não necessariamente preciso usar um println. Eu posso vir aqui no final, depois do ponto, né, e colocar um /n. Lembra lá dos caracteres de escape? Contra /n. Belezinha. Agora eu tenho ali um caractere que pula de linha. Você vai ver a diferença, compilando e executando. Agora ele não está mais aqui na frente. Ele foi para a linha de baixo. E aí você tem essa possibilidade. Podemos fazer, então, uso do println. Ou você pode usar o print e, ao final, você coloca um /n. Vai gerar exatamente a mesma saída. E, assim, é exatamente a mesma saída. Então, não tem diferença nenhuma. Aí você se anima e fala assim, legal, agora eu vou fazer um exemplo com um printf, uma impressão formatada. E aí você fala assim, nossa, que legal, printf, vou utilizar ele também. Então, vou copiar esse cara daqui, vou copiar e colar ele aqui. Vou dar uns enters aqui só para separar. Não é mais print somente, é um printf. E aí você compila exatamente igual, ó, exatamente igual. Compilou, executou, e ele funciona exatamente igual ao print. Aí você fala assim, ué, mas antes você não falou para mim numa aula que eu poderia utilizar o printf com máscaras de formatação? Sim, existe essa possibilidade também. Então, com um print como se for como o, né, print. Acho que fica mais resumido. Eu posso fazer exatamente agora
essa mesma impressão. Então, mesma impressão. Só que agora eu vou imprimir com... Vou imprimir com máscaras de formatação. Aí o que, que acontece? Quando eu utilizo esse comando para imprimir com máscara de formatação, eu preciso fazer a substituição dessas variáveis aqui que a gente colocou no meio por uma máscara. A máscara de formatação para cadeia de caracteres, para string, é porcentagem S de sapo. Então, porcentagem S. Vou substituir o RG também por um porcentagem S. Então, anota aí, já temos 2 porcentagens S. Lá no final, a gente vai ter um porcentagem S. Depois, a gente vai ter mais um porcentagem S. E aí, por fim, a gente não tem mais um porcentagem S. A gente tem aqui um double. Um double é um tipo ponto flutuante. Então, a gente vai utilizar um porcentagem F de ponto flutuante. F de flutuante. Porcentagem F de ponto flutuante. E aí, legal. Então, a gente utilizou quantos? Vou voltar lá no início da linha. A gente utilizou um porcentagem S, dois, um para o nome, um para o RG, um para a data de nascimento, um para o sexo. Então, são 4 porcentagem S. E depois tem um porcentagem F. Então, são 5 variáveis que eu preciso colocar depois aqui separado por vírgula para cada máscara dessa ser substituído por ela. Então, aqui eu vou colocar o nome, depois o nome, data de nascimento, nome, RG, data de nascimento, sexo e depois o salário. Tá aí. String, 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 double. Porcentagem é... Opa, vamos lá para o final. Porcentagem S de sapo, porcentagem S de sapo, porcentagem S de sapo, porcentagem S de sapo e porcentagem F de faca. Então, são as máscaras. Cada porcentagem tem uma variável ou um valor associado aqui. Se eu rodar esse cara, compilando e rodando, você vai ver que ele tem quase a mesma saída. A diferença é que ele colocou aqui vírgula e 6 zeros na casa decimal. E aí é uma única diferença que a gente tem. Por quê? A nossa máscara de formatação, quando ela é somente o porcentagem F, ele fala o seguinte: imprima um ponto flutuante com 6 dígitos de aproximação na casa decimal. Se eu quiser limitar, por exemplo, a 2, eu coloco depois do ponto, eu quero 2 casas decimais. E aí ele vai sair com 2 casas decimais. Fica mais legal para o uso nosso, né? E olha só que bonitinho, aí agora ele ficou com uma carinha mais aportuguesada. A diferença da impressão formatada do print F para o print LN é que o print F ele vai imprimir de acordo com o teu sistema operacional. Sei lá, vamos pegar aí o Shen. O Shen utilizando um sistema operacional numa linguagem diferente. Vai sair com a formatação do sistema operacional que ele estiver utilizando, da linguagem do sistema operacional que ele estiver utilizando. Não vai sair com o português do Brasil, se não for esse que ele utiliza. Então, eu estou falando isso porque ele já me mandou uns print de tela, então, por isso que eu estou fazendo um comentário. Mas, sei lá, você comprou uma máquina lá nos Estados Unidos. O printf vai trazer exatamente isso. E é somente ele traz exatamente a saída formatada com o padrão do sistema operacional. Então, ele pega o padrão do sistema operacional e joga. O print e o print ln vão sair no padrão americano.
Então, Shen, se você estiver querendo fazer a sua impressão, quando você mandar para mim, eu vou rodar, a minha máquina está em português, vai sair com vírgula, entendeu? Então, não tem problema, você pode utilizar assim o printf tranquilo, tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça. Ele não fica fixado para você. Ele vai sair com a base do sistema operacional aonde ele está sendo rodado. Se eu mudar a língua do meu sistema para inglês aqui, você vai ver que ele vai sair com ponto no lugar da vírgula. Ele já muda. Eu tenho uma máquina, por uma questão de alguns softwares que eu utilizo, né, para a parte de mestrado e análise de dados, a minha máquina está no padrão americano. Então, por causa das linguagens que eu utilizo, leitura de arquivo, ele dá muito pau quando acontece isso. Então, eu deixo sempre no padrão americano. Se eu rodar esse mesmo programa na outra máquina, você vai ver que a saída dele vai ser com um ponto. E eu não modifiquei nada, eu simplesmente mandei rodar. E é isso daí a característica. Ele pega a característica do sistema operacional. É bem assim. Então, é algo muito importante para a gente ter certeza que vai acontecer. É isso daí. Lembre-se, então, o printf, ele sempre vai sair com a formatação do sistema operacional e o print ln, eles saem com a formatação padrão americano. Então, já sai lá com o padrão inglês, né? Então, só para saber, essa aí a diferença entre eles. E aí você viu cada um dos tipos, né? Então, a gente viu que pode ser utilizado somente um print ln, somente um print ou somente um printf. A gente viu duas formas de utilizar o printf aqui. E aí eu falo para você, nossa, bacana, mas só dessa forma? Não, você pode misturar isso daqui fazendo vários prints. Por exemplo, né? Eu vou pegar aqui o do print e eu vou mostrar aqui usando vários comandos print. Agora não com um print, com vários print. E aí vamos fazer isso daqui acontecer. Esse cara agora, você pode ver que dá para fazer dessa forma daqui. E aqui no final, a gente troca, colocando preciso? Não, não tem necessidade, mas se você quiser, você pode fazer dessa forma. Então, é possível. Só para mostrar, né? Essa linha ficou muito grande, eu não quero fazer assim. Posso pegar e fazer, né, isso daqui? Pode, não tem problema, você está separando em várias linhas. Ah, eu coloquei aqui, belezinha, olha lá, desse jeito. E depois, se eu quiser pular de linha, tem alguma forma de pular de linha? Tem, você pode fazer um print LN, e aí você não coloca nada. Ele pula de linha, também é possível. O resultado vai ser exatamente igual, então tá sossegadinho. Compilando, deixa eu ver o que eu esqueci de colocar aqui, de fechar, né? Pronto, compilando. Olha lá que bonitinho. Executando. E aí você tem mais uma saída exatamente diferente, que você não fez com um, você fez com vários. E aí, aqui está a dica, você pode misturar muito bem os comandos print e println e printf de acordo com o que você queira, né? Por exemplo, você poderia fazer isso daqui, né? E aí você tira esse cara daqui e você quer uma impressão formatada, né? Se você colocar somente o printf assim e compilar, ele vai dar erro porque ele não consegue entender isso daqui. Então, nesse caso, ele não funciona. Mas você poderia concatenar um espaço em branco, né? Uma string vazia, e aí ele começa a funcionar, e aí roda normalmente, e ele tem a mesma saída, tranquilo. Ou ainda, você pode utilizar aqui a sua máscara de formatação, né? Porcentagem F com 2 casas decimais. E aí não é mais. Aí agora, para cada máscara de formatação, eu preciso colocar a vírgula e um valor ou uma variável depois.
aqui poderia ser substituído pelo valor direto. Então, eu poderia colocar aqui 10 mil. Se eu compilar isso daqui e eu executar, ele dá um erro muito bonito da formatação. E aí, por quê, né? Só para mostrar aqui o erro que vai aparecer. Porque eu coloquei um inteiro, eu não coloquei um double. E aí a máscara de formatação é para um double e não é para um inteiro. E aí ele dá erro. Mas se eu colocar um ponto zero, compilar, isso daqui é um double, agora funciona bonitinho lá, sem problema nenhum. Opa, aqui eu coloquei um lugar errado, né? Deixa eu colocar entre o porcentagem e o F. Perdão. Olha lá para a gente ver. Olha que bonitinho. Ele sai exatamente igual ao do outro. Então você pode fazer várias misturas, né? Juntar várias coisas e a gente vai vendo aí possibilidade de utilização do printf. Foi o que eu falei, parece um exercício bobo, mas são várias e várias formas de resolver o mesmo problema. Então você tem muitas possibilidades de resolução. Qual você deve de utilizar? A que você quiser. Né? É bem assim. Ah, mas eu quero utilizar isso. Usa, não é? Simples. Não sou eu que vou te impedir, não. Vai lá e use, seja feliz e resolva o problema e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Obviamente, a gente tem alguns casos muito específicos. Se você quiser imprimir alguma coisa, por exemplo, isso daqui não dá para fazer com print LN, porque se a gente fizer com print LN, ele vai pular de linha. Então, assim, a gente usa a lógica. Se eu quero continuar a impressão na mesma linha, não dá para ser com LN. Tem que ser ou print ou printf. Você tem que escolher por um dos dois. E aí você pode fazer numa boa, sossegado e vai funcionar. E aí, tranquilo, não tem problema não. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês possibilidades, né? Esse caso daqui, obviamente, não é interessante para a gente, porque se eu alterar o salário de 10 mil para, sei lá, para 3.252. Esse cara daqui não seria atualizado, né? Eu teria que vir aqui nesse exato ponto do código e atualizar. Então, sempre é legal usar aqui a variável, para que a gente possa ter essa flexibilidade. Mas nada impede. Essa linha eu só deixei para vocês verem que depois aqui ele pula de linha. Então eu posso fazer uso do println no final, quando eu quero que algo pule de linha. E aí fica bem bacana a forma com que você pode organizar. E aí são possibilidades, né? Então experimentem, testem, misturem, né? Se alguém tiver alguma forma, né, que queira que eu implemente aqui para ver se funciona, também estou à disposição para a gente experimentar e vamos tentar, né, ver aí as possibilidades. Dá para fazer de muitas e muitas formas. Então, você pode, por exemplo, utilizar um print somente para o texto e depois um print somente para variável, né? Então, poderia ser alguma coisa desse tipo. Professor, Diga, Nice. é muito errado fazer... na verdade, eu não cheguei a colocar as informações da inicialização, mas eu tinha feito essa informação, por exemplo, o senhor, entre parênteses, o azinho, eu tinha colocado lá em cima, no... Peraí, No nome? No nome. Então, eu coloquei string nome igual, Uhum. o senhor A, aí depois, nome da pessoa. Tá, dá certo também? Dá certo. Não é interessante você misturar a funcionalidade. A variável nome, ela tem que guardar o nome da pessoa e não o senhor A, entendeu? É como se eu tivesse... É só por uma questão de semântica, né? De você organizar. Mas Ah. é para organizar. Mas que funciona, funciona. Vou até fazer um exemplo aqui. Eu vou só concluir esse e eu faço o que você falou agora, para a gente ver. Eu já entendi, porque é como se você tivesse confundido dado de entrada com misturando, né? Dado Exatamente. de entrada, dado de saída, né? Exatamente isso mesmo. Você está misturando a finalidade da variável, né? A variável tem a finalidade de guardar nome. E aí você está mandando ela guardar o senhor, não sei o quê, e o nome. Então você está agregando coisas, né? O Java, não só o Java, né? Mas várias linguagens têm alguns conjuntos de boas regras ou de etiqueta, né?
para que você não misture as coisas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você quer guardar um texto, você guarda dentro de uma variável para texto. E aí, se vai ter a junção de um nome, você cria uma variável específica para guardar o nome, porque o nome pode ser alterado. Entendi. E querendo ou não, a frase completa, né? O senhor portador é um dado de saída e não de entrada, né? É legal fazer essa separação. Exatamente. Eu acho que isso daí é a coisa mais bacana para se fazer. Olha só aqui, você pode fazer desse jeito, colocar os textos, né? Texto 1, texto 2, texto 3, pode criar um monte de variável, né? Não tem problema. E olha só a quantidade de printf, println que a gente está utilizando para fazer exatamente, e vamos ver se é realmente, né, a mesma impressão. Olha lá, mais um caso mostrando exatamente a mesma impressão. Então, você consegue replicar a mesma coisa de várias formas, né? Caio, só para te informar, já está no Dropbox, pode pegar lá, o exercício se chama declaração variáveis.java, tá bom? É só entrar no Dropbox da disciplina, lá na pastinha de arquivos fonte, a parte de 01, introdução, e tá lá o arquivinho, declaração variáveis.java. Agora, olha só, eu poderia fazer aqui, ó, vou fazer algo que eu disse que não era para se fazer. String saída, por exemplo. E aqui declarei uma string saída. Eu posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum. E eu posso, por exemplo, pegar tudo isso daqui, vir aqui, e ao invés de fazer isso aqui, eu coloco nela. E aí agora eu vou imprimir a saída. E aí a pergunta é, vai funcionar? Não sei, vamos testar, né? É sempre bom testar. E aí ele deu um problema aqui, porque está faltando um ponto e vírgula. Compilou, executou, e olha lá, exatamente a mesma saída. Então, você tem realmente a mesma saída acontecendo. Você faz a concatenação de várias coisas. Aqui você poderia imaginar, você está juntando várias informações, né, uma atrás da outra. Aqui eu quebrei em várias linhas para que a gente pudesse ver, mas isso aqui poderia ser uma linha gigantesca, né, que vai até o final. Eu diria, Novamente. professor, que foi mais ou menos isso que eu fiz, mas não com o tudo. Eu abri assim, a string, nome e string. Aí coloquei a frase bonitinha e embaixo no alt print fui colocando nome, RG e saiu a frase bonitinha. Achei que, ó. Não, mas você conseguiu colocar a saída, tá ótimo. Eu entendi. Mas o bacana é não assim, é legal, né? você perceber que existem várias possibilidades. Sim. Às vezes, isso que você está fazendo pode ser uma necessidade para um sistema que você desenvolva. Então, não é uma regra. É uma boa prática. Normalmente a gente separa, mas não quer dizer que vai separar. Você pode ter isso daqui. Isso daqui eu acho uma coisa diferente, né? Sim. Não, mas eu acho que isso que o professor falou da questão da semântica, de você entrar primeiro com dados de entrada e depois com dados de saída, já é uma justificativa para fazer as coisas organizadinhas, né? Até porque, eventualmente, nessa questão de manutenção ou de você precisar fazer alguma modificação, aí você vai ter um trecho do seu código que tem uma semântica diferente, a pessoa não vai entender nada, o que aconteceu ali, né? Fica um negócio meio fora de... quase um padrãozinho, né? Exatamente. E se você começar a ler código, né, eu acho que é uma coisa muito importante que eu recomendo muito, vocês lerem código Java, é muito importante vocês verem código de outras pessoas, que não o meu, que não o seu. Procura na internet, Stack Overflow, os grupinhos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, que fala de Java. Tem muita gente postando código. Olhe o código dos outros, não importa se é um iniciante ou se é um experiente. Olhe o código dos outros, leia o código. Por que ler código é importante? Porque você está aprendendo a falar inglês. Qual a melhor forma de você aprender inglês? Lendo.
Então, você não vai ficar somente com a aula, com o texto da aula e com o que você fez de exercício. Você vai procurar outros textos em língua inglesa para que você possa ler. Assim funciona com o Java da mesma forma. Vá procurar códigos em língua Java, né, em linguagem Java, para que você possa ler. E não importa se é um escritor famoso ou um escritor iniciante, né? Porque pode ser alguém que está começando a escrever umas besteironas. Mas é legal você tentar descobrir se o cara está escrevendo besteira ou não. Eu participo de vários grupos no Telegram e no WhatsApp. Eu acho que eu tenho mais grupo que qualquer outra coisa. Dificilmente eu tenho pessoas, né, para conversar. Eu leio muito sobre grupos. Alguns são obrigados a ter movimentação, porque senão você é convidado a se retirar. Mas eu participo de alguns grupos de iniciantes em Java. Meu, é muito bacana ver o códigão dos moleques. Os moleques colocam uns códigos e você fala assim, meu Deus. Aí você pensa, cara, larga a mão de ser preconceituoso, o rapaz tá começando. Vai lá, dá uma dica, né? Fala, ó, fião, faz assim, não assado, né? Fica melhor. E aí você começa a ler o código do outro e dá dica. Tem um coleguinha nosso, né, que ele tá no 4º semestre, o Breverton. Então, apesar do nome ser estranho, ele é um cara bacana. O Breverton, ele gosta muito também de participar, e ele participa e interage bastante com essa molecada. Por quê? Porque ele lê o código dos outros e ajuda. E eu te garanto, esse grupo que ele participa não tem nada de útil para ele. Não rende para ele, manja. Não é nada que ele vá lá ler um código e ele vai aprender mais com isso. Até hoje eu li também vários e eu não vi nada que acrescesse conhecimento para ele, né? Mas sabe o que cresce o conhecimento dele? Ler o código dos outros e responder a dúvida da galera. Colaborar. Simplesmente isso. Quanto que ele ganha para fazer isso? Ele ganha absolutamente nada, pelo contrário, ele gasta tempo, né? Mas é bacana, porque ele aprende a ler código e fica fácil quando ele vê código dos outros, né? E aí fica um pouquinho melhor para lidar. É uma dica, é interessante aí a possibilidade. Depois, se vocês quiserem, eu recomendo aí os grupos, né? Não tem obrigatoriedade, eu não sou o dono do grupo, eu não ganho nada com isso, eu simplesmente estou dando algumas dicas e possibilidades. Aí, querendo, só falar, eu recomendo. Eu tenho um monte, de iniciante a avançado, de Java desktop, Java web, Java mobile, o que você puder imaginar para API, tudo eu tenho. E aí fala assim, eu quero de C Sharp, tenho. Aí fala, nossa, de C Sharp, assim, eu não vejo, mas eu tenho. De Linux, pra caramba, de Windows Server eu tenho. Então, assim, tem. Eu participo de vários. Você lê tudo, Cristóvão? É óbvio que não. Não vou ler tudo, é impossível, mas sempre que tiver alguma coisa útil, eu tô dando uma passada de olho por cima. Quando eu vejo alguma coisa que chama atenção, eu paro e vou lá dar uma fuçada, ver o que eu posso ajudar, né? É bacana isso daí. Vamos dar uma continuada, né? Gostaria de perguntar, tem mais alguma dúvida sobre essas possibilidades? Alguém gostaria que implementasse de alguma outra forma? Não? Acho que tá de boa, hein, senhor? De boa na Lagoa, continuemos então. Vamos continuar a brincadeira, né? Aí só para lembrar que é importante, porque a gente pode fazer o uso, né, de caracteres de escape, o contra/N, contra/T, contra/, contra/aspas, para que faça uma aspas, uma contrabarra, que dê um tab ou que pule de linha, que eu acho que esses aqui são os que mais a gente utilizaria. O contra/N, com certeza, a gente sempre utiliza. O contra/T, muitas vezes, e aí depois, né, às vezes a gente precisa imprimir uma contrabarra, ou às vezes uma aspas, e aí você tem a saída aqui de como fazer isso, né? Venho agora trazer um exercício para vocês. Eu gostaria que vocês não tentassem codificar agora. Não é o objetivo rodar esse código, mas sim tentar ler esse código. Lembra que eu falei que ler código é muito importante? Então, vamos ler esse código. E aí vem a pergunta: qual é a saída do seguinte código quando compilado e executado? Aí tem algumas alternativas, né? As alternativas estão no próximo slide. Esse aqui está na página 25, é o que está na página 26. Então, olha lá.
Ele imprime 0, 1, 1, ele dá erro na linha 1, ele imprime 0, 0, 1, ele dá erro na linha 4, ou ele dá erro na linha 5. Vamos ler o código e vamos tentar descobrir aqui. Isso daqui é uma questão tirada de provas de certificação, né? Sempre tem umas perguntas iniciais simples assim. Então, tem essa aqui, a questão 1, e ela fala assim, né? Lá, na linha 1, class, questão 1. Na linha 2, public, static, void, main, string, args. E olha que lá o abre e fecha está na frente do args e não na frente do string, né? E aí não tem o public antes do class ali também, do class. E aí você tem lá int y igual a 0, int x igual a z igual a 1, e aí depois manda fazer uma impressão, system out println y, e aí depois ele coloca uma vírgula, imprime o x, e depois uma vírgula e imprime o z. E aí fecha o método principal, fecha a classe. E aí eu pergunto, aonde dá erro, aonde não dá erro, qual é a saída, e aí vamos fazer uma votação. E aí, ó, vamos começar pela brincadeira, que é a primeira alternativa, 0, 1, 1. Gostaria que vocês utilizassem o levantar mão, né? Para que eu possa contar quantas pessoas acham que vai sair o 0, 1, 1, que é a alternativa A. Já tem 2 com o Marcel. Já temos... Olha que legal, peguei um furo do Teams, está faltando um espaço depois da quantidade de pessoas, né? Beleza, pode mudar, não tem problema não, Marcelo, sossegado. Deu aí um total de... Quantas pessoas? Foram 6, né? Mandou... O Marcelo desistiu, então são 4. Então a opção A, 4 pessoas acham que vai sair lá, né? Vamos ver agora, por gentileza, baixar a mãozinha para que a gente possa fazer a votação para a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é erro de compilação na linha 1. Então, ele chegou aqui, olhou a linha 1 e achou a linha 1 muito estranha. E aí, deu erro na hora de compilar. Alguém acha que dá erro na linha 1? Não? Ninguém? Muito bom. Vamos ver a alternativa C. A alternativa C, ela fala que vai imprimir o 0, 0 e 1. Então, quem acha que vai ter aqui como saída 0, 0 e 1, levanta a mão aí para nós, por gentileza. Ninguém? Uau! Beleza! Vamos ver a alternativa D. A alternativa D, ele fala que dá erro durante a compilação na linha 4. Na linha 4, ele vai dar erro aqui. Então, temos 2 pessoas, 3. Mais alguém acha que vai dar erro nessa linha? 4. Opa, temos 4 pessoas também que acham que vai dar erro na linha 4. E, como última possibilidade, erro na linha 5. Não dá erro na linha 4, mas dá erro na linha 5. Erro de compilação na linha 5. Alguém acha que o erro vai surgir aí na linha 5? Por gentileza, levante a mão. Ninguém? Beleza, eu acho que ficou muito bacana, principalmente que a gente tem um monte de gente na sala e 8 pessoas acham, né, que vai dar um ou vai dar outro, né? 4 pessoas acham que vai dar a resposta A e 4 pessoas acham que vai dar a resposta D. Então a gente tem aí um total de 31 alunos, né, 31 participantes e somente 8 têm opinião. É muito bom saber disso, né? Gente, vocês precisam chutar, né? Achar não tem problema nenhum. Vocês estão aqui, podem, né, chutar, né? Vamos lá.
Vamos entender o que vai acontecer. Eu não vou falar qual que é a alternativa agora. Eu vou pegar e vou falar para vocês essa montagem. Precisa ter o public? Não, não precisa ter o public. Isso daí não é necessário. Quando eu coloco o public, uma das coisas que se torna obrigatória é o nome do arquivo ser o mesmo nome da classe. Então, mas também nada impede. Se eu quiser criar um arquivo questão 1.java, está tudo certo e não tem problema nenhum. Colocar o abre e fecha chaves na frente, o abre e fecha colchetes na frente do args ou na frente do string, também não modifica nada. Aqui você está criando um array chamado args e cada uma das posições desse array vão ser strings. Se você colocar na frente da string, você está criando um array de strings, ou seja, todas as posições vão ser de string, chamado args. O produto final é exatamente o mesmo. Então, o produto final disso daqui tanto faz se você coloca na frente da variável ou na frente do tipo, né? Tanto faz, não tem problema. Aí vem e fala assim, ó, y recebe 0, aí você fala, sim, eu posso declarar uma variável chamada y e ela já receber 0. E aí vem depois aqui, ó, estou declarando uma variável x, uma z e estou fazendo uma atribuição inline. Eu estou falando que 1 vai ser jogado para dentro do z e o valor ficou 1 e depois vai ser jogado para dentro do x e está tudo certo. E na hora que eu imprimo, ele vai ter que imprimir, então, para mim, 0, 1 e 1. E aí, se você acha estranho isso daqui, faça o que você tem que fazer. Codifica esse bagulho daqui e veja se vai dar ruim. Então, vamos codar esse negócio e ver se isso daqui está certo ou não. Vou colocar um pouquinho mais para o lado, só para a gente poder ver. Vou salvar esse arquivo aqui, chamar ele de questão 1.java, vai ser salvo junto com os nossos arquivos fonte mesmo. Tá tudo lá, bonitinho. Apagar um pouco aqui. Mudar o nome. Questão 1. Não quero que seja público, quero que seja somente class. Não quero que seja na frente do string, quero que seja na frente do args. Vou compilar esse cara daqui. Compilação terminada com sucesso. Beleza. Vamos dar um zoom para melhorar a visão. Vamos começar lá. Int y igual a 0. Int, vou até pular de linha para ficar um pouquinho melhor para vocês verem, né? Int x igual a z igual a 1. E aí depois a gente faz um system.out. Nossa, escrevi tudo errado, hein? Print, ln. E aí aqui vai ter a impressão, aonde eu vou imprimir o y, o x e o z, né? E aí sim. Vou imprimir isso daí. E olha lá que bonitinho a impressão, né? Achou o erro. Compilou e olha só que bonitinho. Ele dá um erro muito louco. Olha só o erro que ele dá. O que que acontece aqui, né? Ele vai dar erro nessa linha daqui. E aí lá eu acho que é a linha 4, né? Deixa eu ver, é a linha 4. Sim. Por quê? Acertou sim. Por que que ele dá erro aqui? Não vai pelo que eu tô falando, não. Presta atenção, né? Pensa, pelo amor de Deus. Não segue eu direto, não, porque eu erro também. Mas aqui eu gosto desse exercício, eu acho muito bacana. A gente faz uma indução muito comum de falar que isso aqui está sendo jogado para dentro do 1, está sendo jogado para dentro do Z, aí o Z passa a valer 1, você joga, tá certo. Mas se o Z fosse declarado, então se eu pegar e declarar, né, o Z, declarei o Z, simplesmente declarei, coloquei lá um vírgula Z.
Pronto, não temos mais erro. O problema é que o Z não foi declarado. Eu estou tentando utilizar uma variável que não foi declarada. E olha só, é isso daí o nosso problema. O Z não foi declarado, tá bom? Então, só para a gente saber dessa característica daí. Então, o grande problema é que o Z não tinha sido declarado. Precisamos declará-lo antes de utilizar. Declarado antes de utilizar, podemos utilizar sem problema nenhum. Só para ver a saída, né? Você vai ver que vai dar lá 011, porque agora a gente corrigiu o erro que tem esse código. É comum um código ter erro. Não é errado isso daí, né? Todo mundo acha que o código não compilar é um problema. Não é. Às vezes você não consegue ver alguma coisa. Uma coisa muito importante, se você der um Ctrl+C lá no slide, vir aqui e der um Ctrl+V, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o caractere que está sendo utilizado aqui para aspas não é o caractere de aspas. Então, vou até copiar esse cara e vou colar aqui, ó. Vou apagar esse e vou colar. Olha lá, ele não fica iluminado igual, né? Então, esse caractere aqui, ele não é o caractere aspas. Isso é uma outra coisa que dá erro. Quando você copia, por exemplo, de textos formatados, sei lá, de documentos Word ou PDF, pode ser que tenha algum caractere oculto lá na frente. Já vi muito disso acontecer. E aí dá ruim. Dá ruim, né? Não, meu teclado não tem aspas. Tem que colocar no Google, copiar aspas aí depois. Jura? Cara, depois manda uma foto do teu teclado aí para eu ver. Mano, que coisa! 100% original do Japão. Olha lá que bonitinho. Aí sai uma aspas diferente lá. Mas é só para... São dicas, né? Que eu sei que dá muita dor de cabeça. Então, copiar código, normalmente a gente tem que saber de onde copiar e como copiar. Uma recomendação é: deu pau na hora de compilar, você viu que não ficou igual, substitui tudo, já era, e vai funcionar e fica bem tranquilo. É isso daí. Esse exemplo daí foi uma provocação, temos vários exercícios aí que eu vou fazer uso dessas provocações, nem sempre estarei mentindo, algumas vezes estarei só de sacanagem mesmo, porque senão eu vou ficar muito sério, eu gosto de tirar um sarro e dar uma risada com vocês, então a gente vai ver aí as possibilidades, mas sempre trazendo a solução e explicando o porquê das coisas, claro, né? Nunca deixando dúvida, por favor. E aí tá a nossa brincadeira solucionada aí, foi feita a declaração do Z. Ó, vou deixar um comentáriozinho com uma setinha aqui, né? Aí, ó, foi declarado a variável Z, ou foi declarada a variável, né? Foi declarada a variável Z. Belezinha. E isso daí soluciona o nosso problema da questão 1 lá que tem, né? Então, vamos dar uma andada. Se você olhar nos slides, sempre tem depois, né? As questões, tem resposta, então dá para a gente brincar. Eu vou fazer o seguinte, o nosso próximo tópico, a gente já vai começar a falar de operadores. Eu gostaria muito de que ficasse para a próxima aula. A gente faz uma parada, dá uma respirada agora e a gente volta daqui a pouco. E aí a gente emenda falando só de operadores. E aí a gente vai estudar os vários operadores do Java. Vai ser uma das aulas de operadores. Muito provavelmente a gente deva de gastar aí mais uma aula, talvez até inteira, dependendo do que a gente for fazer de exemplo, né? Pode ser que demande bastante tempo, mas é importante a gente entender todos os operadores do Java. Tem muita coisa que a gente vai ter que ver aí como funciona. Pode ser? Pode. Ô, professor, quem que foi que falou que o teclado não tem aspas? O código é Alt 34. Não precisa mais copiar do Google. Ah, boa! Alt 34, mas tem que usar o Alt da esquerda e o teclado numérico, não é? Isso aí, o Alt da esquerda e o teclado numérico. Alt 34. Já usei muito, nossa senhora, já programei muito pegando os códigos de caracteres, né? Faz parte para a gente poder colocar as coisinhas lá, colocar um número, né?
Nossa, sabia muito disso. Agora não lembro mais.